Venezuela é um caso bem claro de como que uma economia, uma política, um sistema político comunista pode destruir um país, né. Na década de 80 foi o quarto país mais rico do mundo, já foi o país mais rico da América Latina, possui as maiores reservas de petróleo do planeta, e a produção de petróleo começou lá na década de 20 em Maracaibo, e é impressionante como que a economia ela cresceu de uma maneira absurda, e quando o crescimento da economia começa pelo petróleo, nós vimos a tentativa, não, ou melhor, a estatização da produção do petróleo. E isso acabou criando a PDVSA, que é a maior empresa do país, isso com a entrada do Chaves ascendendo ao poder em 1999, se eu não me engano, ficou até 2013, quando ele morreu, e o Maduro assumiu desde então e sabe-se lá até quando que ficará. E o país passa da maior economia da América Latina, quarta maior economia do mundo na década de 80, para um país que tem fuga massiva da população, porque é um país extremamente pobre, principalmente nos últimos 10 anos, o empobrecimento da população foi absurdo. E as eleições que aconteceram nesse fim de semana, na verdade, eu não sei por que causou tanta surpresa até na mídia sobre o que iria acontecer. Não sei se realmente era aquele apego às esperanças de que a democracia fosse respeitada, porque isso não acontece desde 1999. Claro que quando o Hugo Chávez chegou ao poder, ele não chegou já mudando tudo, né. Foi um plano muito inteligente, executado muito bem com ele, com a criação da política bolivariana, mas ele começou a fazer pequenas alterações, usando até mesmo, como disse o professor Roque, utilizando a própria eleição como uma ferramenta para poder consolidar o poder dele de uma maneira como uma ditadura. Então, em 11 anos, 13 anos de poder que ele ficou, ele fez 11 eleições dentro do país, entre eleições e referendos. Então ele vai mudando, vai fazendo uma composição da legislatura, dos membros da legislatura, que são partidários, vai mudando constituição, vai aparelhando forças armadas e vai construindo um ecossistema em torno dele que acabe gerando um poder que fica basicamente impossível de tirar ele do poder. Em 2013 ele acaba morrendo, o Maduro, que era o segundo na fila o primeiro na fila de sucessão, o segundo em comando, acaba ascendendo ao poder, e nós vimos o que aconteceu neste fim de semana, né? A princípio, os observadores internacionais poderiam acompanhar, poderiam fiscalizar, às vésperas do pleito foram todos expulsos do país, proibidos de entrar, e o Conselho Nacional Eleitoral, o TSE deles, anuncia, mesmo faltando 20% das urnas a serem apuradas, anuncia a vitória de Maduro. A oposição, ela mostrou que tinha as suas cópias das laudas lá de votação. Saiu ontem à noite um compartilhamento de informações de que a oposição teria por volta de 68% dos votos, 69% dos votos válidos, o que nos 30% que eles não conseguiram recuperar dessas laudas, mesmo se tivesse 100% de votos para o Maduro, mesmo assim ele não conseguiria ser eleito, mas, para surpresa de ninguém, o Maduro acabou sendo eleito novamente, terceiro mandato de 6 anos que tem lá na Venezuela, e agora ele vai perseguir a oposição. A população está se manifestando, mas por enquanto está no campo da manifestação. Então, se isso evoluir para uma guerra civil, pode causar um problema maior, mas por enquanto é a manifestação. Então, o governo tende a conseguir controlar essas manifestações, e com o tempo, se a comunidade internacional não fizer nada, as coisas ficarão como estiveram nos últimos 11 anos, com Maduro no poder. Então, de uma maneira geral, é isso. A frase muito boa do Maurício ali: nenhuma ditadura cai através do voto. Só tem basicamente Uhum. 3 maneiras de uma ditadura cair. Ou o cara morre, tem um infarto e morre, se engasga com o ossinho da galinha e acaba morrendo. Ou o segundo no comando derruba ele, e aí assume um outro ditador, ou o exército, a polícia se revolta, derruba o cara, toma o poder, e se tudo der certo, devolve o poder para a democracia, o que também não parece provável. Então, assim, no cenário de curto, médio prazo,
não há solução para a Venezuela, né? A chance maior é de aquilo ali virar uma guerra civil, e aí é algo que nós vimos durante muito tempo no Oriente Médio, principalmente países ali, como a gente viu uma questão no Egito, vimos questões em Líbia, Síria, que degringola para uma guerra civil e nunca há solução, porque você começa, quando você tem um vácuo de poder, você começa a ter muitos grupos querendo tomar esse poder, grupos mais fortes, grupos menos fortes, mas até mesmo os grupos menos fortes têm um certo poder para atrapalhar. Então, há vídeos circulando sobre guerrilha ameaçando, o exército está ao lado do Maduro, a gente viu alguns membros da polícia retirando os uniformes para apoiar as manifestações, agora vai começar uma caça ao suposto presidente eleito pelo voto, né? O Maduro vai perseguir, já declarou que não vai haver perdão presidencial, essa turma aí que ele considera, que ele chama de terrorista, deverão ficar presos aí entre 15 e 30 anos, então, o país já é sancionado, mas a gente também viu que as sanções só funcionam enquanto eu não preciso de você, né? By Joe Uhum. Biden, que ano passado aumentou as importações de petróleo, permitindo que a Chevron comprasse lá, porque o petróleo disparou. Então, assim, acho que pouca coisa muda na Venezuela nesse contexto, a não ser talvez alguma tensão um pouquinho mais grave. O interessante foi que o Peru reconheceu, anunciou ontem que reconheceu a derrota do Maduro. Me fugiu o Uhum. nome do presidente lá, acho que é Arthur, não é Arthur, me fugiu o nome Agora do eu até presidente vou olhar que eu eleito. também esqueci. Me fugiu o nome dele. Edmundo Gonzalez, Isso, Edmundo Edmundo, Gonzalez. Edmundo. O Peru reconheceu ele. O problema é que agora ele vai ter que aumentar a vigilância de fronteira, porque a gente sabe que pode degringolar. O Javier Milei também já condenou, na verdade, tirando o Brasil, né, que o Lula aí alegou que não viu nada de anormal nas eleições, houve uma carta assinada aí por Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, alguns outros países aqui da América do Sul condenando a forma como as eleições foram conduzidas lá no país. E o Peru reconheceu o Edmundo ali como presidente Uhum. eleito. E agora tem que reforçar suas fronteiras. Então, politicamente, segue o baile, tensões, continuam as sanções. A gente tem que reforçar a fronteira só porque o êxito ali deve continuar sendo forte. É. O Ale, até vou colocar aqui no link do chat, pessoal, no chat ao vivo, ó, vou colocar agora. Você citou o professor Roque, e esse vídeo que você falou dele, que ele fala sobre essa questão das eleições, a falta de surpresa, é muito bom, porque ele coloca um contexto muito mais amplo disso que a gente está falando. Então, quem quiser depois se aprofundar sobre esse tema, vai nesse vídeo que ele realmente é bem bacana. E eu acho que um ponto que ele cita que é uma relevância muito importante para esse tópico, referente à parte só política, é que ele comenta o seguinte, que seria realmente uma dificuldade muito grande essa eleição ela ser realmente validada para a oposição, porque as instituições elas já estão fragilizadas, já estão fracassadas. Então, se você vê que o presidente, vamos colocar entre aspas, né, porque não é exatamente essa estrutura, mas o presidente do TSE, ele faz parte da, assim, da comissão de eleição do Maduro, e uma vez que o Maduro é reconhecido, né, presidente, reeleito presidente, né, ele já manda prender a oposição já. Então, quer dizer, o cara participava da campanha do Maduro, era o presidente do TSE, entre aspas, né, porque não é exatamente essa estrutura, e reconhece o cara como reeleito e ainda manda prender. Então, assim, realmente é uma situação deprimente, porque quem mais sofre não são aqueles que estão dentro do entorno desse círculo do Maduro, porque esses têm dinheiro, esses têm acesso aos itens que são importados, eles têm dólares, realmente eles recebem para isso, para apoiar, e aquele que resolver colocar a perninha para fora, né, resolver colocar a mãozinha para fora para falar, olha, nós vamos apoiar aqui a oposição, certamente ele será combatido, né? Então, esse ponto, ele é triste, porque você só tem, como você citou, né, das três formas até que o Rock falou, a gente só tem a forma, assim, mais viável, entre aspas, seria uma guerra civil, e isso é uma situação complicadíssima.
dentro dos pontos também que você citou e que eu gostaria de reforçar o posicionamento do Lula gera uma preocupação muito grande na minha visão, porque ele começa a ter uma maioria no STF, começa a divulgar que a eleição lá na Venezuela não teve nada de anormal, começa a normatizar algumas coisas que podem trazer aí até alguma situação que, se o Brasil já estava tendo dificuldade com a obtenção de uma reavaliação da nossa nota de investimento, agora com um posicionamento nesse sentido, pode ser que esse cenário até piore. Então, isso é ruim para a própria economia, é ruim para o fluxo para o Brasil. E para fechar aqui só esse contexto que eu gostaria de colocar, é que essa destruição ali dos poderes, a destruição de uma norma, ela começa realmente, como você falou, aos poucos. Então, para mim, o ponto principal aqui é a gente olhar agora para o Brasil e tentar ver se, de repente, nada acontece nesse mesmo caminho, nessa mesma linha. Ale, agora trazendo para o lado das commodities, dos ativos, deixa eu só compartilhar aqui uma notícia rapidinho, para a gente já entrar aqui também na parte de commodities mesmo. A gente tem, como você falou, a PDVSA, a gente tem os bondes dela, os quais entraram em default desde 2019, tá? Por enquanto, até aqui 2023, onde começou um cenário de tirar a quantidade de... como você falou, gente, não é a palavra, não é retenção, que são os impedimentos que foram imputados à Venezuela. Esqueci o nome. Daqui a pouco você me lembra. Sanções, isso. Quando os Estados Unidos começou a retirar sanções, os bondes, tanto da Venezuela quanto da PDVSA, deram uma boa melhorada. Qual é o problema desse contexto? É que agora, na pós-eleição, provavelmente esses bondes vão voltar a valer bem pouco. Então, se você quer ver se o mercado está comprando uma melhora do cenário econômico, do cenário político na Venezuela, olhem esses bonds, porque eles valem nada. Valem aqui antes, né, das sanções, a gente tinha esses bonds valendo 1 centavo, tá? Então o valor de face dele é 100, ele está valendo 1 centavo. Então só tem sentido a gente ver alguma melhora do mercado quanto a esse contexto se a gente vê os bonds se valorizando. E falando de PDVSA e falando desse cenário, como você já trouxe esse ponto da necessidade de compra que os Estados Unidos teve a retirada das sanções, ali, o que eu queria te perguntar e trazer isso aí? Como é que fica o petróleo nesse contexto? Muda alguma coisa ou não muda absolutamente nada? Nesse contexto, acaba não alterando nada, porque a produção da Venezuela já está completamente sucateada. Pensar que na década de 90, início da década de 90, meados da década de 90, o país conseguia produzir 3,5 milhões de barris por dia. Hoje, sofrendo, consegue 700, 750 até 800 mil barris por dia. Quem que compra esse petróleo? É a China, é a Índia, os Estados Unidos comprou um pouquinho ainda, apesar das sanções, ainda compra um pouquinho. E para recuperar essa produção de petróleo, o país tem a maior reserva de petróleo do planeta. Não há nenhuma reserva maior que a venezuelana por enquanto, descoberta, né? Para a indústria poder recuperar, a gente tinha que ter um cenário onde houvesse uma transição de liderança na Venezuela. Ao longo do tempo, isso seria num curto espaço de tempo, ele começasse a recuperar a confiança do país no mercado internacional, conseguisse atrair investimento para o país, e ali eu via que não é difícil de conseguir. Se você toma uma liderança mais à direita, mais capitalista, focada no crescimento econômico, quase que no liberalismo econômico, certamente as big oils, principalmente, teriam um interesse muito grande na Venezuela, até mesmo os sauditas ali poderiam ter um interesse muito grande, já que são proprietários da Saudi Aramco, a empresa mais lucrativa do planeta. Isso seria relativamente fácil, entre 1 e 2 anos poderia haver essa atração desse investimento. O problema é que o investimento em petróleo e gás não é um investimento num talhão de soja, né, que em 4 meses você consegue
produzir o produto. Então, seriam anos de investimento. Os levantamentos que eu fiz para apresentar no programa aqui, o estudo, precisaria de mais ou menos 200 bilhões de dólares em investimento direto para poder recompor essa produção dos 800 para 3 milhões e meio de barris por dia. Então, a gente está falando ali em talvez décadas de investimento para essa retomada, porque um poço de petróleo, ele vai crescendo em exploração e depois ele chega num topo e ele vai tendo um declínio. É possível você fazer uma recomposição dessa produção? Sim. Existem maneiras onde você injeta água para aumentar a viscosidade do petróleo, ficar mais fácil, injeta gás ali, o CO2 floating, para poder ficar mais fácil para extrair esse petróleo. Existem maneiras secundárias, terciárias, de você aumentar a produção, faz um fracking mais lateralizado, faz um outro buraco meio de fianco ali para poder tirar, então insere polímeros ali para reduzir a viscosidade. Então, existem maneiras de você recuperar, mas isso não vai trazer a produção 100% daquilo que atingiu no topo da exploração. Então, esses poços hoje que a Venezuela explora precisariam ser revitalizados, precisaria de infraestrutura pesada, tanto no upstream como no downstream, ou seja, na exploração e na distribuição desse petróleo. Então, a gente está falando em coisas de 10 anos. Então, não há grandes alterações, por mais que o Maduro ele venceu as eleições, o negócio não muda em nada. Se o Edmundo tivesse vencido as eleições, poderia mudar, mas num prazo de médio ou longo prazo. Então, para o petróleo, nada muda. O que pode impactar no petróleo, certamente, é o aumento das tensões lá no Oriente Médio, já que 2 líderes de grupos terroristas foram assassinados, segundo eles, por Israel. E a gente sabe que grupo terrorista já não respeita de forma nenhuma a lei, muito menos a lei internacional, então provavelmente deve haver uma retaliação. Uma retaliação leva a uma outra retaliação, que leva a uma outra retaliação, até que algo vira uma guerra centralizada. Os riscos que nós temos ali no Oriente Médio são elevados. Hoje, esse prêmio de risco, deixa eu compartilhar a tela, está indo para as cotações, foi colocado nas cotações do petróleo, como nós vemos aqui. Então, o WTI está subindo 3,5% agora, o Brent subindo 2,8%. Então, a gente vê aqui, deixa eu trazer para um mês, 3 dias, a gente vai conseguir ver, esse é o WTI. Aqui, a gente vê a movimentação dos últimos 3 dias, a gente vai ver aqui esse aqui não é o CL, esse aqui é o CO, tem que colocar aqui, CO1. O Brent, a gente também vai ver a movimentação puxando, principalmente no dia de ontem, que é essa cotação aqui, esse pedacinho aqui, é alta, muito forte, e é justamente devido a esse risco. O Irã hoje, deixa eu trazer a produção da OPEP, para vocês verem, a OPEP que controla em torno de 35% da produção global de petróleo. O Irã hoje tem uma produção de 3,2 milhões de barris. Você vê que o Irã produz o mesmo que a Venezuela teria potencial para produzir. É o segundo maior produtor da OPEP. Atrás dos sauditas, os sauditas produzem quase 10 milhões, 4 milhões seria o potencial do Irã. Desculpa, o Irã é o terceiro, o Iraque é o segundo. 3 milhões e 200. Então, se há uma guerra nesta região, o Irã envolvido na guerra, já há sanções internacionais, mas eles fecham o Estreito de Hormuz, nós estamos falando ali de 30% do petróleo que tem passagem por esta região, como que ficaria? Lembrar que de um lado do Estreito de Hormuz é Irã e do outro lado é Iêmen. Iêmen tem os Houthis, que são um dos grupos financiados pelo Irã, que tem causado um problema no transporte internacional. E o Irã está bem ativo nas causas pró-Palestina. Então, essas tensões no Oriente Médio, sim, devido a esta produção aqui, que no último mês bateu quase 27 milhões de barris de petróleo, tem causado este movimento aqui. A curva, ela continua bastante invertida no caso do petróleo, mostrando que o mercado trabalha muito mais focado no contrato spot, não tem olhado muito para o longo prazo. A gente vê que a curva, ela continua invertida aqui no WTI, $1 de inversão entre o primeiro e o segundo vencimento, que é grande, é bem grande essa inversão aqui.
E isso é causado por esse movimento. Então, Venezuela não muda nada o cenário, mas o Oriente Médio traz bastante preocupação e prêmio de risco são adicionados, e a gente vê pela inversão da curva que acabou acentuando nesse último dia aqui. E o spread entre o petróleo WTI e o Brent segue dentro da paridade aqui desse início de ano, houve uma leve redução aqui, mas segue aí uma diferença de $3 por barril. Então, não vejo grandes oportunidades de arbitragem aqui, mas petróleo tem esse prêmio de risco. Eu compraria petróleo? Não. Eu venderia petróleo? Sim. Venderia agora? Também não, porque tem que esperar ver o que vai acontecer. Então, talvez uma opção fora do dinheiro, uma putzinho lá na casa do chapéu, lá com um potencial grande de valorização numa eventual queda, mas seria um seguro. Seria realmente a estratégia do pozinho para tentar ganhar no evento, num evento mais de realização de lucro e redução de tensão, colocando pouco do dinheiro do que uma aposta direcional em si. O Ale, e você sabe que é, havia um post no X, né, até do João, e ele falando o seguinte, né, que no caso do petróleo, a gente tem sempre o skill pro lado da alta, né, Sim. porque qualquer notícia pode fazer esse ativo explodir, né. Existe essa colocação de prêmio de risco agora, mas você acha que esse movimento agora, na verdade, é somente ainda uma retirada de liquidez, de repente o pessoal que estava vendido resolvendo diminuir a posição para diminuir esse risco de explosão? Ou você acha que nessa movimentação já tem realmente a galera entrando, comprando, redeando contra um eventual movimento de alta, caso a situação no Oriente Médio se agrave? Normalmente, em situações de risco elevado, não há retirada de liquidez de vendidos, há compras de seguros, né, para alta. Então, eu acredito que seja um movimento maior de compra de petróleo, apostando justamente num risco de uma possível deterioração das relações internacionais no Oriente Médio, podendo afetar a produção e exportação de petróleo, e esse movimento só não está mais acentuado porque há muitas preocupações com relação ao crescimento chinês. Porque se a China estivesse mostrando números, por exemplo, no PIB, 5,1% de crescimento, PMI de manufatura tivesse vindo em 50,01 pontos, tivesse uma expectativa de um peak season bem robusto, não tivessem sanções sendo implementadas contra produtos chineses, vem um risco geopolítico dessa intensidade numa região que é uma panela de pressão, mas que tem essa produção de petróleo que nós vemos aqui, quase 30%, um pouco mais de 30% da produção global, esse preço do petróleo estaria subindo muito mais. Então, nós temos um risco geopolítico sendo elevado, mas a turma deve estar pensando alguma coisa parecida comigo. Eu não vou comprar petróleo direcional agora por mais de um risco elevado, porque eu tenho uma âncora segurando o crescimento desse consumo que chama-se China. Então, eu acho que está nesse cenário. Eu acho que não é redução de liquidez, mas eu acho que é prêmio de risco sendo adicionado através de compras de posições, né? Ale, trazendo isso aí para o nosso cenário aqui de empresas correlacionadas, né? Olha que interessante para o pessoal monitorar, né? O quanto de prêmio de risco nós temos dentro da empresa brasileira Petrobras, né? Se a gente colocar o valuation das empresas do setor de energia, né? De óleo e gás, que são os concorrentes diretos, né? De market cap, que é valor de mercado, a gente realmente tem a Exxon, a empresa maior, né? Mas se a gente começar a olhar tanto o preço sobre lucro futuro, o mais baixo que nós temos é PBR, tá? Obviamente que nós temos também outras empresas, como por exemplo a YPF, nós temos outras empresas também que estão, vamos colocar entre aspas, né, descontadas, mas a valor de mercado das maiores, nós temos Petrobras com preço sobre lucro menor, nós temos ainda preço sobre fluxo de caixa, esse que eu acho que é um ponto bastante importante para a gente avaliar uma empresa de verdade, é o quanto ela gera de caixa, né? O menor também, tá? 1,88. Só tem aqui a PBR-A, que também é um braço da Petrobras, a 1,28. Então, se você olha o valuation de Petrobras, tá? Comparado com os pares, obviamente, né? E pensando principalmente nas seis maiores aqui, né? Do que ela, para poder comparar banana com banana, né? Realmente a gente tem aí Petrobras com todos os múltiplos muito favoráveis.
Isso não quer dizer que vai subir, porque nós podemos começar a ter. Por isso que eu falo, puxando aquele papo que eu trouxe dos problemas do Brasil, fluxo para o Brasil de notícias com base nas decisões e nas falas que o Lula dá. É um cenário negativo esse daí, e faz com que exista esse prêmio de risco sobre Petrobras. Porém, se esse cenário começasse, por algum milagre divino, a ser mudado, alterado, mais independência da Petrobras, menos intervenção, menos controle de preços, se ela fosse realmente uma empresa sem tanta conexão assim com o Estado, realmente a gente teria aí o valuation de Petrobras sendo assim um ativo, né, muito palpável para os investidores internacionais e principalmente para os investidores nacionais também. A Petrobras estaria muito barata. Esse é o ponto. Agora, tem esse prêmio de risco sendo imputado aí sobre a empresa, né? Então, se for comprar alguma empresa de óleo e gás, eu acho que realmente faz muito sentido Petro. Se for vender alguma, a mais cara hoje é Exxon. Então, são pontos que devem ser avaliados também na hora dessa tomada de decisão para empresas correlacionadas. E olhando aqui para o Brasil, por exemplo, eu compraria Petro hoje? Talvez. Eu acho que tem ações mais atrativas. A gente tem conversado lá no Discord, lá no nosso aplicativo lá do Commodities em Foco sobre Prio. Fiz compras de Prio agora. Eu acho que tem um upside muito bom. Para Prio teve uma alta, até deixa eu voltar a compartilhar a tela aqui. Houve altas muito boas para Prio, desde que nós começamos a conversar sobre a empresa, está aguardando ainda, aqui, ó, desde que a gente começou a conversar nessa faixa aqui, você vê que já veio para R$ 47 a ação, a gente tinha um upside ali por volta de uma ideia por volta de $50, $55 talvez, até a ação, porque está aguardando simplesmente aquela, quase falei um palavrão, aquela porra da liberação do IBAMA para poder avançar com as manutenções nos poços que estão precisando. São 2 poços que têm uma produção relevante, que estão precisando de manutenção, e também o poço de Uaru, que está esperando simplesmente a aprovação do IBAMA para começar o investimento mais forte ali para exploração. Então a Prio tem potencial para praticamente dobrar a sua produção nos próximos 2 anos. Isso é um cenário muito bom para a empresa. Eu teria a Petrobras hoje, eu falei, sim, se eu tivesse as ações, eu não venderia. Compraria ações? Talvez. Eu acho que ela tem um upside ainda, talvez não um upside muito, muito grande. A gente viu até uma boa notícia na semana passada, quando ela aumentou em mais de 2% a produção de petróleo, mas você tem um risco político muito elevado, a gente não tem muita certeza qual é o sistema de formação de preço do combustível, apesar de que eu acho que eles estão seguindo o PPI, mas com uma janela de atualização mais longa. Então, durante ali, às vezes, 45, 50, 60 dias, eles represam o preço e depois eles repassam esse preço já num cenário de defasagem. Isso é ruim para a companhia, acaba prejudicando outras companhias também. Então, eu não teria compras mais fortes em Petrobras por causa desse cenário. Prio, eu acho muito boa a empresa. A 3R, que eu tomei um fumo desgraçado na 3S, eu postei até lá compartilhando um preju ali de 30%, eu acho que também tem um bom cenário agora para 3R. E a outra eu não lembro qual que é, PetroRecôncavo, acho que essa daí eu também não, se eu tivesse eu não venderia, mas também essa eu não compro mais. Então, como eu estou olhando para algumas empresas do setor, eu prestaria mais atenção nessas duas ali, 3R, principalmente Prio, manteria Petrobras, não venderia, assim como acontece com Vale também. Acho, o Luiz vai comentar sobre a Vale. Eu acho que está no momento que, se eu fosse um day trade, eu olharia mais para o lado da venda do que para o lado da compra, devido à sazonalidade do minério, mas aí o Luiz que vai dizer se estou certo nessa visão ou não. Mas eu não compraria mais ações da Petrobras. Mas é uma too big to fail, né? Uma empresa muito grande para você não ter na carteira, né? Por mais que tenha um risco político muito alto. Ale, sobre essa questão de Venezuela, petróleo, tem mais algum ponto ou podemos migrar agora para a parte da super quarta-feira? Último ponto só é que os investidores de petróleo, os money monies no WTI, eles reduziram as posições em relação ao que eles estavam vindo posicionados no meio do ano. Então é até dentro do normal, eles estavam bem, posição net long bem elevada, eles reduziram, mas mesmo assim eles estão comprados.
Então, os investidores não veem um cenário de queda de petróleo, diferente, por exemplo, do que nós vemos aqui num cenário. Deixa eu trazer na outra página. Aqui, CFTC, Corn, Managed Money. Diferente do cenário que nós vemos aqui no milho, aonde a gente vê que os caras estão realmente posicionados para venda. Então, petróleo, eles não estão posicionados para venda. Petróleo é um trade de risco, principalmente. Ele tem uma relação com o crescimento macroeconômico, naturalmente, pela importância que o petróleo tem. Mas como um driver macroeconômico, eu prefiro olhar para o cobre, por exemplo, do que só para o petróleo, porque o petróleo está muito carregado de risco geopolítico. Então, temos Venezuela, temos Oriente Médio, temos crescimento chinês que acaba segurando. Eu acho que o cobre talvez possa refletir um pouquinho mais o momento do ciclo econômico que nós estamos. Então, não ficaria pessimista com o petróleo, porque os fundos também estão posicionados, comprados. Não é uma posição altamente elevada, mas é uma posição aqui que está atrás somente de 2012. 2012? O que 2012 está fazendo aqui? Essa média aí ficou esquisita, né? Ficou bem esquisito. Ó, nos últimos 10 anos, eu não tenho dados de 2008 a anterior, mas eles estão posicionados para compra aqui. Então, é um cenário que, no meu entender, ainda segue positivo para o petróleo. Lembrando que há uma micro-sazonalidade de baixa entre a segunda semana de julho e a última semana de agosto. Depois nós iniciamos um movimento de leve alta, que é a formação de estoque de retinóio, que será consumido entre final de dezembro até o meio de março. Março e abril é o fundo sazonal de petróleo. Então, olhei para baixa? Sim, comentei no primeiro hora do agro, acabou se confirmando o cenário, o risco geopolítico veio, puxou as cotações no dia de hoje, não ficaria otimista se esse risco não se confirmar, se desenrolando numa guerra, mas eu sou otimista com o petróleo. Mas se eu fosse entrar com uma posição de alta direcional, coisa que eu faço pouco, eu olharia mais no próximo mês. Agora, mês de agosto, começaria a olhar daqui umas 2 semanas, talvez um estudo mais aprofundado dessa posição. Ou se você é muito conservador, não quer perder o time, quer sugar a última gota de suor da alta do petróleo, você pode tentar entrar agora, talvez com opções que ficam uma posição mais barata, menos arriscada, e para quem não tem muita experiência em arbitragem ou não quer colocar uma grana em contrato futuro pelo ajuste, quer entrar agora, talvez tenha uma possibilidade, mas isso a gente discute no aplicativo daí com relatórios mais elaborados, né, mais fundamentados.